Neste roteiro dedicado ao poder local, aos desafios do novo ciclo, estamos em Pombal com o novo Presidente da Câmara de Pombal, Pedro Pimpão, que inicia um mandato num período peculiar, que é a reta da pandemia. Esperamos todos e desejamos que seja a reta final da pandemia. O futuro vai ou não confirmar isso. Que desafios espera encontrar na qualidade de Presidente da Câmara de Pombal neste período pós-pandemia que se avizinha? Olha, acho que a primeira análise que temos que fazer é ter noção daquilo que vão ser as consequências económico-sociais desta pandemia. E eu acho que nenhum de nós ainda consegue ter a percepção real dos efeitos que vão ter nas famílias, nas organizações, nas empresas e, portanto, o desafio principal de um autarca, e eu encaro como tal, é sabermos acompanhar aquilo que vão ser as principais necessidades e as fragilidades do nosso tecido social para podermos atacar e ajudar a resolver, a superar esses problemas. Ter aqui um forte apoio de proximidade às famílias e às empresas. E naquilo que é o contexto em que nós temos alguma responsabilidade direta, seja nas escolas ou noutras organizações sociais, podermos ajudar a superar essas dificuldades que de certeza que vão enfrentar e que nós temos que encontrar os mecanismos certos para ajudar as pessoas a superarem esse momento de reorganização. A equipa que lidera é uma equipa que, enfim, é toda ela nova, não tem experiência de executivos anteriores ao nível do município. Por outro lado, no registro que tem de pelouros, não é? Da forma como preparou a Câmara e a distribuição dos pelouros, há aqui um conjunto de novidades. Eu diria que algum observador menos atento poderia pensar que a oposição tomou conta da Câmara, porque isto é todo um mundo novo. Sentiu mesmo essa necessidade tão profunda de fazer uma cruz sobre tudo o que estava para trás e iniciar aqui um ciclo com características novas, com caras novas? O que é que isto significa? Primeiro, significa que aquilo que eu estou a fazer enquanto Presidente de Câmara é aquilo que eu acho que devo fazer de acordo com os compromissos que eu assumi com as pessoas. E não há aqui uma intenção, nem direta nem indireta, de pôr em causa aquilo que foi feito até agora. Eu tenho, e já o disse publicamente, tenho o maior respeito e consideração pelo trabalho que os autarcas ao longo das últimas décadas desenvolveram no nosso Conselho, faz com que hoje tenhamos alguns indicadores positivos e, portanto, aquilo que é a minha obrigação enquanto Presidente de Câmara e naturalmente com a minha equipa é aproveitarmos o que de bom existe e que está no terreno e consolidarmos todos os projetos positivos que estão no terreno, mas também dar um cunho perante aquilo que são os meus compromissos para a próxima década. E aquilo que eu fiz na distribuição dos pelouros, naturalmente em articulação com todos os vereadores, foi dar sinais daquilo que eu quero que seja a organização municipal para os compromissos que eu quero atingir na próxima década em termos concelhios. E se fizermos uma análise programática relativamente à distribuição dos pelouros, vamos perceber que elas estão alinhadas com aquilo que é as principais orientações do Plano de Recuperação e Resiliência e do Portugal 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para 2030. E são estes três documentos orientadores que são a base da organização que eu quero que agora a Câmara Municipal possa vir a ter, porque já são um pontapé de saída e os pelouros são dinâmicos, vamos acompanhando a evolução. Não teme que a governação do dia-a-dia que se torne difícil, complexa, tão emaranhada em áreas de preocupações? Sim, mas não é pelos pelouros que se torna mais complexa, isso se torna mais fácil, porque havendo mais pelouros significa que as pessoas conseguem direcionar perfeitamente aquilo que é a sua proposta objetivamente a uma determinada área. E eu acho, e tenho alguma experiência também do ponto de vista autárquico, porque fui vereador nesta Câmara, tive o poder dos recursos humanos, fui eu que fiz a reorganização dos serviços municipais há 10 anos atrás, e para além disso, fui Presidente de Junta, coordenador da ANAFRA na Hotelaria, eu conheço bem a dinâmica do poder local, e aquilo que eu sei, e também conhecendo bem a orgânica do município de Pombal, é que nós temos que alinhar aquilo que são os nossos objetivos de organização com os objetivos que queremos para o nosso território. E eu acho que estes pelouros vão promover uma maior interligação da Câmara Municipal, e quando falo Câmara, da parte política, mas também de todos os técnicos dos nossos serviços,
com a nossa comunidade, e eu quero aproximar a comunidade da Câmara e a Câmara da comunidade, e esse Explosion vai permitir isso. O que é que vai acontecer a seguir, Francisco? Depois, nós vamos reorganizar a nossa Câmara Municipal com tempo, sem grandes pressas, vamos reorganizar a Câmara Municipal de Pombal e os diversos projetos e as diversas unidades orgânicas para aquilo que nós achamos que são as prioridades que vamos definir em termos do plano de desenvolvimento estratégico para o nosso Concelho. Há um problema comum a muitos municípios, mas que tem uma expressão particularmente dolorosa em Pombal. Falo do desafio demográfico, que naturalmente está aqui identificado como uma das suas prioridades. Mas que passos é que são imperativos neste primeiro ano, neste primeiro mandato e no primeiro e segundo ano, até a primeira metade do mandato, que passos é que têm que ser dados para responder a este problema da população que está a envelhecer, de Pombal estar a perder população? O que é que pensa fazer um jovem Presidente de Câmara para pôr o seu município num outro patamar? Eu elenquei o desafio demográfico como o principal desafio, para já porque não há fórmulas mágicas para podermos resolver essa situação, e porque depois nós assumimos, e eu assumo enquanto Presidente de Câmara, que um concelho como o nosso, que perde 6.000 pessoas na última década, tem que encontrar mecanismos, e não são só internos, não é só a Câmara, mas com a nossa região e com os nossos stakeholders no terreno, de criarmos aqui uma estratégia que permita fixar pessoas. Mas essa estratégia só há duas formas, é através ou da natalidade ou da imigração. E nós vamos atacar nas duas. E era a parte que eu agora ia promenorizar. Fixar pessoas. Nós temos que fixar pessoas, temos que captar talento, e isso só se faz com investimento económico. Temos que ter mais capacidade instalada no nosso território para fixarmos mais empresas. Ou seja, as nossas zonas industriais vão ser alargadas, e já no primeiro ano nós vamos, em termos daquilo que é o nosso foco, vamos criar planos do ponto de vista urbanístico para aumentar as zonas industriais que temos e criar novas zonas industriais nas freguesias. Paralelamente a isto, vamos criar aqui um ecossistema de incentivo ao empreendedorismo e à inovação. Temos o Gabinete de Apoio ao Investidor. O apoio às famílias, para que a natalidade Vamos a essa parte. Primeiro na parte económica, que é uma parte que nós consideramos que é uma parte importante para ter emprego, e para ter emprego qualificado e diferenciador. E vamos apostar muito nisso, associando a captação de investimento, mais empresas, e apoiando o empreendedorismo e a inovação, criando aqui uma startup Pombal, tendo aqui novas ideias, para que os jovens percebam que há aqui Pombal quem os apoia na implementação das suas ideias de negócio. E depois, paralelamente, no apoio às famílias, à parentalidade, à natalidade, vamos apoiar os jovens casais, criar aqui um ambiente propício para que os jovens casais possam fixar em Pombal, e isso faz apoiando a habitação jovem. Vamos ter um regulamento de apoio à habitação jovem, vamos subsidiar rendas para os mais novos, vamos tentar criar condições para que haja novas habitações a custos controlados para os jovens, e apoiar as famílias, nomeadamente ao nível da educação, nas creches, aumentar a disponibilidade das creches, ao nível do pré-escolar, do primeiro ciclo. Nós hoje temos refeições gratuitas para todas as nossas crianças no pré-escolar e no primeiro ciclo, temos transportes gratuitos para todos os alunos na escolaridade obrigatória, e vamos continuar a incentivar aqui o apoio aos jovens casais. Vamos ter incentivos direcionados para a natalidade. Para além disso, a componente da imigração. Nós somos um território propício à imigração, e vamos continuar a criar condições, e tem que haver uma estratégia definida para acolhermos mais imigrantes, porque nós precisamos de população ativa no nosso concelho e na nossa região. Falava há pouco da educação numa área dos primeiros anos. Deixem-me passar para o ensino superior. Tomou posse numa altura em que o ensino superior chegou a Pombal, começou a funcionar. Gostava que me dissesse o que é que representa a chegada do ensino superior a Pombal, e como é que vai resolver um problema que é ter daqui a 2 anos uma estrutura definitiva para este núcleo do Politécnico de Leiria. Eu entendo este protocolo com o IPL como um embrião. É um embrião. E eu considero que essa nossa decisão de termos agora uma parceria com o Politécnico de Leiria e termos cá esses cursos técnicos superiores profissionais, para mim, é uma oportunidade que nós temos que agarrar de forma muito convicta. E uma das minhas prioridades é nós termos um espaço físico
com condições para termos os cursos técnicos superiores profissionais, mas que possamos no futuro ter licenciaturas, pós-graduações, ao nível da formação avançada, termos cursos superiores, cursos de curta duração a nível do ensino superior, com instituições de ensino superior que não seja só o Politécnico, mas que nos permita aqui criar em Pombal uma referência a nível da formação avançada. E vou avançar, muito brevemente, já com uma proposta... Esse espaço definitivo, para criar onde é que vai ser esse espaço definitivo? Ainda não sei, porque há duas ou três hipóteses, e eu vou primeiro falar com os membros que fazem parte da oposição na Câmara Municipal de Pombal, vou propor-lhes 1 ou 2 ou 3 sítios, de acordo também com as orientações já do Politécnico de Leiria, para que este processo tenha o maior consenso político, porque é uma ambição de toda a comunidade e eu quero que seja algo visto como positivo e diferenciador para o nosso território. Uma outra bandeira que tem esgrimido tem a ver com aquilo que considera ser um plano estratégico para o desenvolvimento do Concelho de Pombal para a próxima década. O que é que entende como pilares essenciais deste plano estratégico de desenvolvimento do Concelho a que preside? O que é que gostaria de ter diferente daqui a 10 anos? Olha, primeiro quero um plano estratégico que seja orientado para a ação, com medidas concretas, efetivas, do que é que se deve fazer em cada um dos setores de atividade para o futuro do nosso Concelho, porque isso depois vai balizar e vai orientar tudo aquilo que pudermos fazer também nós enquanto Câmara Municipal e depois os nossos parceiros. E eu considero que há 3 áreas importantíssimas: a transição climática, porque hoje, e vai haver, ao nível do novo quadro comunitário, um foco muito grande para a transição climática e, para além disso, a transição digital. São 2 áreas onde, quer o PRR, quer o Portugal 2030, que ainda não conhecemos em pormenor, vão ter novos financiamentos, ou seja, novos incentivos aqui a investimentos no território, e que eu acho que essas 2 áreas macro vão contribuir para nós realmente modernizarmos aqui o nosso território, as nossas empresas, e eu acho que essas 2 áreas são importantes. E depois a outra área, que é a área mais importante, que é a área demográfica. É aquilo que o nosso plano estratégico pode contribuir para o nosso desígnio coletivo, termos mais pessoas a residir em Pombal nos próximos 10 anos. E, portanto, dentro da transição climática, da transição digital e da fixação de pessoas, o elemento demográfico, creio que estão aqui 3 áreas onde eu espero que nesse plano estratégico, onde eu quero envolver a comunidade, quero envolver os empresários, os professores, os profissionais de saúde, as coletividades, quero envolver todos os presidentes de junta, naturalmente, as autarquias locais, ao nível da freguesia, que eu considero que também tem um papel relevante, mas quero envolver todos num objetivo comum, e esse objetivo comum é ter mais pessoas daqui a 10 anos. E para termos mais pessoas precisamos desses elementos que eu referi e qualidade de vida. Qualidade de vida e bem-estar, as pessoas têm que se sentir bem em Pombal, têm que dizer, eu quero ir viver para Pombal, e eu quero daqui a 10 anos, se me perguntas o que é que eu quero que as pessoas digam, eu quero ir viver para Pombal, e é isso que eu espero, que no âmbito desta estratégia coletiva e integrada... Para as pessoas viverem é preciso haver uma habitação acessível. Sobre essa problemática que começa a ser transversal também à sociedade portuguesa e na nossa região, para a fixação de novas famílias, o que é que a Câmara pode fazer para mudar o paradigma do acesso à habitação? Olha, desde já incentivar o dinamismo do mercado do arrendamento, que em Pombal precisa realmente aqui de uma nova alavancagem, porque nós temos algumas... não seria problemas, mas podemos chamar de problemas estruturais ao nível da habitação e, desde logo, a dinamização do mercado de arrendamento é uma delas. Precisamos de mais imóveis no mercado de arrendamento para que os preços também possam baixar e para que mais pessoas possam ter a oportunidade de se fixarem em Pombal, porque depois isso é um elemento de transição para depois terem habitação própria, não é? Felizmente, ao nível da habitação própria, nós estamos com um índice de evolução de construção que é um índice positivo ou de acordo com as nossas perspectivas, que correspondem àquilo que são as necessidades, mas eu acho que o foco tem que ser habitação jovem, trabalhar para criar mais condições para que os nossos jovens se possam emancipar cada vez menos tarde, não é? Porque sabemos que a emancipação jovem ainda é muito tardia e isso não ajuda a outros, de fecundidade, pronto, a outros fatores de dinamização aqui da nossa sociedade e, portanto, habitação jovem e a habitação social, ajudar as pessoas que realmente precisam, e esse é um foco que eu também considero que é importante, faz parte da minha estrutura enquanto ser humano, nós temos que criar condições para ajudar as pessoas a sair das situações em que se encontram do ponto de vista social, não para que elas permaneçam nessas situações,
O que nós temos que criar condições é que para pessoas que tenham dificuldades do ponto de vista económico ou financeiro em determinados períodos da sua vida, possam ter a ajuda municipal ou do Estado, e temos aí a trabalhar na estratégia local de habitação, no programa do primeiro direito, etc., a criar condições para que as pessoas tenham uma fase de transição que lhes permita depois ganhar autonomia, ganhar novas competências, para poderem ter melhores recursos para irem para o mercado da habitação em termos globais. Para Pombal no contexto da região. Pombal é o principal município da Cimerreal, a norte da capital do distrito. Como é que vê a relação Pombal-Leiria? Acha que faz ou não sentido pensar aqui numa metrópole mais alargada à volta de Leiria, que inclua aqui um eixo que claramente, com Pombal a norte, a ter um papel relevante, reforçando o desenvolvimento de projetos comuns, por exemplo, ao nível da mobilidade, mas podemos aqui pensar também ao nível do ambiente ou de outras áreas. Como é que vê esta relação da Cimerreal? Muitas vezes isto é mais um somatório de municípios que se juntam para procurar financiamento comunitário e projetos comuns do que um conjunto que consegue ser mais do que a soma das partes. Como é que fica Pombal e aqui o Presidente da Câmara a olhar para esta realidade da região? Olha, eu vejo isso e já desempenhei outras funções no passado que me deram essa sensibilidade. Nós somos muito mais fortes enquanto região se estivermos juntos do que se estivermos separados. E a oportunidade de nós fortalecermos e reforçarmos o papel que o intermunicipalismo tem na nossa região, acho que não a devemos descurar num contexto em que a CIME deve assumir, e eu estou fortemente empenhado nisso, deve assumir uma função de liderança para que mais investimentos públicos e privados se fixem no nosso território. E, portanto, eu vejo a região como um todo e acho que os municípios... Faz sentido, por exemplo, que cada município tenha a sua própria rede de transportes urbanos? Eu acho que pode fazer sentido que haja internamente algumas redes de transportes urbanos em alguns concelhos, em todos se calhar não, mas que deve haver uma rede de transportes que seja intermunicipal, aí sim tem que haver, porque se calhar Leiria tem dimensão para ter uma rede dessas, ou a Marinha Grande, ou Pombal, terá dimensão para isso, mas na lógica da região tínhamos tudo a ganhar com deslocações intermunicipais. Havendo somatória de companhias. Temos que evoluir. Aquilo que eu acho é aquilo que está a ser feito neste momento deve ser aproveitado para ter também sinergias em termos regionais e, portanto, quem tem transportes urbanos próprios deve perceber de que forma é que, interligando essa rede, nós vamos ter esses ganhos de escala que estás a fazer referência e que eu espero que nós consigamos fazer no futuro. Mas há outros níveis, por exemplo, Marinha Grande, Leiria e Pombal, em termos económicos, têm um papel muito, muito ativo. Temos empresários com dinamismo e com vontade de continuar a investir, a empreender, etc. Faz todo o sentido. Nós temos uma lógica de captação de investimento externo integrada, porque naturalmente que o nosso corpo diplomático, o AICEP e as nossas entidades a nível nacional, se virem que nós estamos numa estratégia interligada em termos regionais, vão olhar para o nosso território de forma diferente. E nós podemos perder uma coisa hoje e ganhar outra amanhã, mas estamos todos com o mesmo foco. Tem que mudar na liderança executiva da Cimerreal para se conseguir cumprir e com isto, o trabalho que os autarcas ao longo dos últimos anos já fizeram, já tem tido vários elementos positivos ao nível da rede de oferta educativa. Há aqui várias áreas onde a interligação tem tido alguns resultados positivos. Aquilo que não é o que eu acho que tem que mudar. A questão é, a partir do momento em que há novos autarcas com outra predisposição para trabalhar em prol da região, acho que assim deve acompanhar esse nosso objetivo de trabalharmos para a região como um todo e, em termos políticos, a nível nacional, nós também ganhamos aqui outra capacidade reivindicativa, colocando os partidos para o lado e colocando os interesses da região à frente dos nossos interesses pessoais ou partidários. O tempo está-se a esgotar, o nosso tempo para esta nossa conversa. De regresso a Pombal, gostava só que me dissesse 3 coisas que quer fazer, que quer concluir na primeira metade do mandato. Na primeira metade do mandato? Nos próximos 2 anos. Sim, nos próximos 2 anos. Quero ter o projeto para o grande Parque Verde Urbano da cidade, que é uma ambição antiga da nossa comunidade, e eu quero ter um terreno, um local e um projeto
e quero que esse projeto vá de encontro às expectativas das pessoas. E isso é algo que eu vou assumir como prioritário. Quero acabar de construir o Explor-Sicó e criar uma dinâmica de tal forma impactante no território que faça com que a nossa comunidade toda e região perceba a mais-valia que nós temos no nosso maciço calcário de Sicó e que aquele Explor-Sicó seja um ponto de referência para a promoção do turismo ativo e sustentável no nosso território. E em terceiro lugar, quero que as pessoas saibam onde é que vai ser o novo polo de ensino superior, inovação e empreendedorismo de Pombal e também já com um projeto a ser implementado e a ser concluído na primeira parte do mandato. São três objetivos ambiciosos, três prioridades que eu considero que, de acordo com os compromissos que eu assumi com a população, que tenho que os concretizar e as pessoas têm que ter evidências de que realmente vão ser concretizados. Muito obrigado por nos receber aqui na casa que preside. Foi um prazer. Muitas felicidades para o seu mandato. Até Obrigado. à próxima.